6 anos de mercado digital em alguns minutos aí. Eu não sei quanto tempo vai durar esse vídeo, mas vocês já viram aí no título. O vídeo de hoje eu vou estar falando os principais aprendizados que eu tive com o mercado digital, os principais aprendizados que eu tive principalmente vendendo infoprodutos. Mas eu acredito que esses aprendizados ele vai encurtar muito o seu processo para conseguir ter resultados ou até mesmo escalar ainda mais a sua operação se você já tem algo no mercado digital. Dentro desses 6 anos com o mercado digital, eu tive muitos altos e baixos. Não apenas financeiramente falando, mas também altos e baixos em sociedades, em negócios, fazendo um negócio ali, fazendo um negócio outro, deixando de fazer algo, parando de focar em uma coisa porque ouvi uma opinião de outra pessoa. E no final, eu fiz uma visão de terceira pessoa e estou construindo esse vídeo aqui para vocês. No final desses 6 anos, né, que é hoje. Porque eu tenho muito mais aí para percorrer e eu não quero sair do mercado digital, porque eu sei o quanto que é um mercado bom e lucrativo. Se você tem conhecimento certo, o seu processo se torna simples, né? Então, eu estou 6 anos fazendo isso, eu não vou sair disso. Eu vou até usar o mercado digital depois para potencializar outros negócios, até negócios físicos que depois eu vou ter um dia. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar aqui, que é o principal aprendizado, é que tudo para você ter resultado na internet, o principal de tudo é você saber construir uma boa oferta, beleza? Então, muitas pessoas elas ficam falando, o certo para você trabalhar com o mercado digital e conseguir ter resultado é saber fazer anúncios, é saber construir audiência. Não, se você não tem uma boa oferta para o seu produto, você, consequentemente, não vai conseguir escalar, não vai conseguir lucrar, porque a oferta, ela dita a regra do jogo. Se você tem uma boa oferta, você lucra. Se você não tem uma boa oferta, você não lucra. Entende? Então, um tráfego ruim, né, para uma oferta boa pode converter. Agora, um tráfego bom para uma oferta horrível não converte, beleza? E o entregável do produto, você só vai ter acesso, o cliente só vai ter acesso depois que se passa pela oferta. Então, sim, tráfego, oferta e entregável. Né? Então, tráfego, oferta e entregável, qual que é o pilar principal para você conseguir ter resultado no mercado digital? Concentra a sua energia na oferta. Qual que é o pilar principal para uma oferta ser boa o suficiente para converter e conseguir lucrar? É você entender quem que é a persona dessa oferta, a pessoa por trás dessa oferta, que é onde você vai mirar e você vai falar exatamente com ela. E dentro de oferta, dentro de persona, se você tenta falar com todo mundo, você não fala com ninguém. Então você tem que ter muito claro qual que é o tipo de cliente ideal que você está mirando ali para vender o seu produto. Beleza? Eu já vi várias vezes aí gente tentando, eu mesmo tive essa experiência algumas vezes, principalmente no meu início, mas a experiência de tentar falar com todo mundo, achar que é justamente por um nicho que tem muita demanda, eu vou fazer uma oferta para falar com todo mundo e eu acabava me ferrando. Né? Então, o primeiro aprendizado é sobre a oferta. Segundo aprendizado, entre esses 6 anos de mercado digital. Você tem que ter muito claro quem você é e não se importar tanto com a opinião das outras pessoas. E isso não só para o mercado digital, mas para a vida, né? Eu vou dar um exemplo do que aconteceu na minha história. Eu morava no interior de Minas Gerais, depois eu vim para Belo Horizonte, enriqueci muito meu network, fiz amizade com vários players do mercado, tive resultados por conta disso. Mas, ao mesmo tempo, pela opinião das outras pessoas que eu admirava, eu parava de fazer aquilo que já estava me gerando lucro, aquilo que era só eu seguir, persistir naquele funil de vendas, persistir, às vezes, naquela sociedade, e eu parava de fazer aquilo porque estava ouvindo crença de uma outra pessoa que eu poderia admirar, mas como eu não tinha muito clara a minha identidade, eu era baseado na opinião das outras pessoas, eu parava de fazer aquilo para fazer o que a outra pessoa estava falando para eu fazer, ou que era isso a nova onda do mercado. E isso, assim, me atrapalhou muito porque eu fiquei sempre recomeçando várias vezes no mercado. Então, quando eu falo que eu já faturei mais de 20 milhões de reais com a internet, algumas pessoas podem achar que é muito, mas a mesa onde eu estou sentado tem muitas pessoas que faturam mais do que isso. Obviamente, a mesa que eu me sento, né, são de pessoas que têm resultados honestos com a internet, né, e até uma das crenças também que as pessoas têm às vezes na internet é que só dá para ter resultado vendendo merda, vendendo mentira. Não. Enquanto existem pessoas querendo emagrecer, você vai vender um produto para ela. Enquanto existem pessoas querendo ganhar dinheiro, você pode vender um produto ensinando a ganhar dinheiro. Enquanto existem pessoas querendo ter um relacionamento saudável, vai existir produtos que vai suprir essa dor, né? Que vai suprir essa demanda. Mas você tem que ter muito claro para quem você está falando.
E tá chegando um determinado momento que a verdade, ela vende muito mais do que a mentira. Então, as pessoas já estão começando a ficar mais céticas em diversos nichos que tem muita concorrência, como de emagrecimento, de ganhar dinheiro, de relacionamento, que as pessoas elas estão começando a ficar céticas porque tem muita concorrência, então tem muita gente falando a mesma coisa, a mesma promessa, e ela pode comprar um produto e se frustrar, porque quando se tem muita concorrência é difícil de ter muito produto de qualidade. E aí ela se ferra, ela quebra a cara, e aí depois um próximo produto que vai ser ofertado para ela, se for uma falsa promessa, ela já vai falar, opa, isso aqui não me agrada, já tive uma experiência negativa com isso. Mas a partir do momento que você vende a verdade para ela, você mostra a verdade, ela fala, pô, esse cara é diferente. Então tá chegando um momento que a verdade, ela é o diferencial de um bom marketing em diversos nichos, em diversos tipos de produtos aí. Então, é isso. Acredito que primeiro pilar é você ver que a oferta é o primeiro aprendizado, é que a oferta é o pilar principal para você ter resultado. O segundo aprendizado é isso que eu disse, da identidade, você tem que ter muito claro quem você é e não viver baseado na opinião de outras pessoas e filtrar muito aquilo que você escuta. Um outro aprendizado também, que eu posso estar te falando do mercado digital, é não reinventar a roda. É muito comum ver as pessoas parando de fazer algo que já gera resultado, e até liga, né, com o segundo aprendizado que eu disse anteriormente, porque se você não tem muito claro quem você é e aquilo que você faz, a opinião das outras pessoas começa a se tornar uma identidade para você, e aí você fica baseada nessas opiniões, e aí por isso você fica reinventando a roda. Mas não sempre só pelas opiniões dos outros, né? Mas também você ficar querendo reinventar a roda porque você tá meio que de saco cheio daquilo que você faz. E eu vejo muitos empresários que têm resultados na internet, só que eles cansam daquilo que está fazendo, aquela mesma coisa que fez ele chegar onde ele chegou, ele cansa daquilo e ele para de faturar. Então, por exemplo, eu trabalho com o mercado digital há mais de 6 anos, aí, igual vocês estão vendo, que eu já falei para vocês. A minha habilidade sempre foi persuasão, criar estratégia, funis de vendas, e agora eu estou aparecendo, eu estou mostrando para vocês um pouco desse tipo de conteúdo, né? Então, quando eu vou mostrar para vocês sobre essa área que eu domino, né, as pessoas me respeitam muito, me pagam por isso, para ter acesso a isso. Mas a partir do momento que eu começo a entrar em diversos assuntos que às vezes eu não tenho tanta dominância, eu não tenho muito repertório nisso, eu ainda sou iniciante, né? Então, consequentemente, eu não vou ter tanto para entregar em um produto pago nisso. Mesmo que para você vender um produto digital seu no mercado digital, você não precisa ser o melhor da área. Você só precisa estar um degrau acima que você vai vender para as pessoas que estão abaixo. Mas como eu estou 6 anos subindo de degrau em estratégia, em copy, em oferta, em mercado digital, em funis de produtos, em criação de negócios, nessa área eu estou com um degrau lá em cima. E como subir muitos degraus aí, eu consigo vender para diferentes tipos de pessoas. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, não tenta reinventar muito a roda. Vê aquilo que está te gerando resultado e se especializa nisso, que durante o processo, durante o tempo, você vai ser bem recompensado, tá bom? Então, fique tranquilo, foca naquilo que você já está vendo que está tendo resultado, aprofunda mais nisso, que isso vai ser um repertório seu, um diferencial seu, e depois você pode utilizar isso para vender produtos relacionados a isso, você pode usar esse repertório seu para entrar em outros tipos de negócios. Igual outro dia, eu estava conversando com um cara, eu que não quis fazer negócio com ele, porque não estava muito bom o modelo de negócio, mas uma mineradora entrou em contato comigo para pegar essa minha habilidade de marketing, de persuasão, de estratégia digital, para captar investidores para essa mineradora. De ouro, era lá de Cuiabá, e eu falei, pô, não tá fazendo muito sentido para mim, pro momento que eu estou, eu não quero focar nisso, então eu que recusei. Mas olha que doideira, uma proposta de um mercado totalmente diferente por causa do meu repertório. E se eu sento numa mesa para falar sobre isso, pô, o cara vai ouvir. Porque ele sabe que eu tenho resultado na área, ele sabe que com o conteúdo que eu tô passando ali eu já tô transbordando um conteúdo profundo, que é os meus principais vídeos do YouTube. Eu posso falar de diversos assuntos? Posso, mas por que os assuntos que eu tenho mais experiência no mercado digital são os vídeos mais viralizados? Se eu falo mal das crenças do mercado digital, bateu mais de 100 mil visualizações. Se eu falo sobre persuasão, estratégia de vendas, é uns vídeos que mais estouram também. Então você pode dar uma olhada aí,
que não é a sorte, não é o destino, é porque eu entendo aquilo que eu tô falando e eu falo com confiança e as pessoas querem me ouvir por causa disso. Então não tenta reinventar muito a roda. Se você tá vendo que tem alguma coisa que tá te gerando resultado ali, cara, concentra nisso, foca nisso, que vai dar bom, beleza? Então, principal aprendizado, os aprendizados que eu já passei para vocês. A construção de oferta, que é o pilar principal. Tenha claro a sua identidade para não ficar ouvindo a opinião dos outros pulando de galho em galho. Para de reinventar a roda, né? E só especificando um pouco mais sobre reinventar a roda, é o seguinte: se você já tem um modelo que funciona, por exemplo, um tipo de anúncio que funciona, validei um anúncio aí, tá escalando no digital, tá gerando resultado. Replica mais vezes esse anúncio, tenta fazer idêntico. Eu fiz muito isso em um funil que eu faturei de direct response aqui no Brasil, que foi com uma VSL, vendendo infoproduto, de renda extra mesmo, que basicamente era o seguinte: eu tava fazendo muitos anúncios, muitos anúncios, era papo de fazer 60 anúncios por semana, anúncios em vídeo do zero, não era edições simples, não, era anúncio gravando com o meu expert, o meu antigo expert, meu antigo sócio. E aí chegou num determinado momento que eu falei, pô, deixa eu começar a entender por que esse aqui tá gerando mais resultado. E a gente começou a replicar ele. A gente ficou replicando esse anúncio durante mais de um ano e foi isso o suficiente pra gente faturar bastante com o mercado. Então, a gente parou de reinventar a roda, focou naquilo que já estava gerando resultado, replicou aquilo e começou a vender mais. Então, só para terminar de aprofundar nesse terceiro aprendizado que eu disse, para parar de reinventar a roda e começar a olhar para aquilo que você já fez. Quarto aprendizado. Irmão, tudo na internet é sobre, não só na internet, mas tudo na vida, né? Mas eu utilizo muito isso no mercado digital, que é o seguinte: tudo é sobre analisar, identificar e priorizar. Muitas pessoas, elas começam a olhar muito para o mercado de fora, olhar muito para o externo, ao invés de olhar para o interno de uma própria operação que já tem na internet. E eu não estou dizendo, às vezes, que você precisa faturar muito para você fazer isso, olhar para dentro, tá? Da sua operação, da sua estrutura. Se você investiu no anúncio alguma vez aí, cara, se você fuçar bem aquele gerenciador de anúncios, que você está vinculando os anúncios, se você fuçar bem as métricas que você tem do seu funil, quantas pessoas que viram seu anúncio, seu CPM, seu hook, que é a porcentagem de pessoas que vê os 3 primeiros segundos do seu anúncio, se você começa a ver a conversão do checkout, a conversão da sua página de vendas, quantas pessoas que chegam até o checkout, quantas que compram, a aprovação de cartão de crédito, de Pix gerado não pago dentro do Getter de pagamento, que são esses tipos de plataformas que a gente recebe as premiações aí. Cara, se você analisar bem, você vai ver, você vai identificar, por isso que eu falo, você analisar bem essa estrutura, você vai identificar vários pontos de melhoria. E dentro desses vários pontos de melhoria, você vai ver qual que tem menos esforço para mais resultado e você consegue priorizar. Então, por exemplo, se tal tarefa que você identificou que daria para melhorar, você vai colocar de esforço de 0 a 10 e de resultado de 0 a 10. Eu faço literalmente isso. Eu pego um papel e caneta, eu escrevo todas as identificações que eu vejo que dá para melhorar no meu funil. Eu pego essas identificações e coloco do lado. Esforço e resultado. Então tá aqui, ó, tudo que dá para melhorar, a linha de esforço e a linha de resultado. Aqui fica em branco ainda, mas aqui fica em cima, esforço e resultado. Eu pego, por exemplo, essa tarefa e vejo, de 0 a 10, quanto de esforço eu vou ter que ter para fazer com que ela dê certo, para que ela me gere resultado. 7. Eu calculo, obviamente que existe uma profundidade maior, né, para eu calcular isso, mas com isso já vai te dar uma clareza do que você pode organizar nas suas próximas tarefas aí. Eu pego isso e vejo de 0 a 10 de esforço, então, por exemplo, é 7. 7 de esforço, de resultado é 10. Eu pego depois o resultado, 10 dividido por 7, e coloco uma outra coluna de prioridades. Então vai ter a nota da prioridade dela, e no final eu vejo qual que teve a melhor nota para eu focar nela primeiro. Então vou dar um exemplo. Melhorar os meus anúncios do que eu já estou fazendo. Pô, fazer um anúncio eu posso tirar 3 horas do meu dia que eu vou fazer um tanto de anúncio. Então, eu tenho que fazer anúncios recorrentes, correto? Então vamos supor que meu esforço de 3 horas aí, e não é algo muito complexo, eu vou ter um esforço de 7, vai. De menos, vamos colocar eu ia falar de 4, mas lá ele, né? Mas vamos colocar um esforço aí 5, 4,9. Mas vamos colocar aí um esforço de 5
e o resultado é 10, porque sempre eu preciso de novos anúncios, porque o anúncio ele oxigena a minha oferta. Então, a minha prioridade é 10 dividido por 5, que é 2. Então, a minha prioridade é P2. Aí eu faço isso, por exemplo, construir uma nova oferta. Pô, construir uma nova oferta já não é tão simples, principalmente se eu for usar uma VSL. Porque eu tenho que fazer uma nova carta de vendas, eu tenho que escrever, pensar na minha persona e tal. Então, existe um esforço maior. Então, vamos colocar um esforço aqui de 10 com resultado de 10. Prioridade é 10 dividido por 10, que dá P1. E assim eu consigo ver todas as tarefas que eu vejo que dá para melhorar no meu funil de vendas, e aí eu vejo qual que é a nota melhor de P. Então, P1.4 é melhor do que P1.2. Então, 1.4 é mais prioridade. Eu não sei se vocês conseguiram entender, depois vocês comentam aí para ver se vocês pegaram a minha linha de raciocínio, mas isso vai ajudar muito vocês aí a clarificar os próximos passos e, consequentemente, priorizar também. Então, eu vejo muito isso, tá? Que o mercado digital, na verdade, tudo na vida é sobre analisar, identificar e priorizar, tá? Um outro aprendizado que eu tenho também, que é o seguinte: o mercado digital, na maioria das vezes, você vai ter mais resultado não fazendo aquilo que as pessoas falam para você fazer, mas sim aquilo que ela faz. Então, Samuel, se você me perguntar, Samuel, qual que foi a maneira que você mais aprendeu no mercado digital, a ter mais resultados? Cara, vou ser bem sincero com você, foi fazendo engenharia reversa. Eu entrei em mentorias, entrei em cursos, sim. Entrei em diversas mentorias, já paguei mentorias, assim, de 80 mil reais, por exemplo, relacionado à gestão de empresa, relacionado a posicionamento na internet. Mas o que mais me gerou resultado foi o campo de batalha. Foi olhar para dentro, foi igual eu disse, analisar, identificar e priorizar as minhas métricas. Entrar no funil, às vezes, de concorrente também, e fazer uma engenharia reversa, me colocar no lugar do cliente e ver o que essa pessoa está fazendo para ofertar para ele, porque eu vou entender o modelo de anúncio, vou entender o modelo de oferta, e eu nunca plagiei ninguém na minha vida no mercado digital. É muito comum, né, as pessoas acharem que o mercado digital é uma terra sem lei, que é uma terra onde você pode simplesmente copiar uma estrutura idêntica, de maneira idêntica mesmo, de uma outra pessoa, que não vai ter problema algum. E tem problema. Se você fazer isso, vai ter problema, né? Porque não é uma terra sem lei. E o principal também não é que é uma coisa imoral, na minha opinião, mas também é uma coisa que você não vai entender o motivo de fato porque é aquilo que está te gerando resultado, né? Você vai estar copiando. E se você não entende o motivo de fato, você não consegue criar as suas próprias ondas, você não consegue criar o seu próprio movimento. E eu vejo muito isso em 2024, quando eu fiz uma VSL de renda extra aqui no Brasil. Era literalmente renda extra, não era nenhuma promessa mentirosa, não. Igual eu disse, eu não trabalho mais com isso. Com o mercado de PLR, quando eu tinha 16 anos, o PLR era ofertas muito agressivas, né? Assim, muito agressivas mesmo, só que isso começou a me incomodar. Eu era afiliado de PLR, e eu falei, não, isso aqui não faz mais sentido para mim. E comecei a trabalhar dessa outra maneira. E aqui no Brasil, quando eu fui fazer esse funil de Direct Response, eu não tinha ninguém para modelar, eu não tinha nem ninguém para ter uma noção do que eu poderia fazer. E aí eu comecei a entender o que de fato faz uma oferta gerar resultado. E aí eu estudei com a inteligência artificial, fui atrás de nomes gringos, né, pessoas conceituadas na área, e consegui construir uma oferta que me gerou bastante faturamento, que a gente criou um mecanismo que se chamava Sistema, e logo em seguida várias pessoas copiaram o mecanismo, e hoje a gente tirou até essa oferta do ar, a gente não roda mais ela. Tem um vídeo também no meu canal do YouTube que eu explico mais sobre ela, né, que é o funil avançado, que eu faturei mais de 8 milhões de reais, né, a gente faturou um pouquinho mais aí, mas dentro que eu mostrei ali já tava uns 8 milhões, vocês podem ver no meu YouTube, fechou? Galera, é isso, o vídeo de hoje foi sobre os aprendizados que eu tive com o mercado digital. Se você gostou desse tipo de conteúdo, dá o like aí, se inscreve. E se você quer aprender mais comigo, né, sobre o mercado digital e principalmente vendendo infoprodutos, que é a área que eu mais atuo, eu vou fazer uma imersão que se chama A Última Lança nos dias 12 e 13 de agosto. Eu vou abrir um produto que eu criei, que está me gerando um lucro aí não exagerado, mas é um produto que eu criei do zero, só para mostrar para vocês, então ele já está me gerando 300, 400 reais de lucro aí. Eu vou mostrar todo ele para vocês, os anúncios, a oferta, o entregável, e no final eu vou te fazer um convite para entrar na minha mentoria. Vai ser a primeira vez que eu vou estar fazendo uma mentoria em grupo, depois de muito tempo, trabalhando nos bastidores com a internet, e eu tenho certeza que vai agregar muito na sua vida. Então, se você tem interesse,
clica no link que está na descrição aqui, se inscreve na Imersão Última Lança, que assim que você se inscrever, a gente vai estar entrando em contato com você para passar mais informações. Tamo junto, é só o começo, bora pra cima. Não esquece de dar sua opinião também sobre esse vídeo, seu like e se inscrever no canal e assiste meus outros conteúdos, tem muito conteúdo que vai agregar na sua vida.